Quinta-feira, 5 de abril de 2018, 21 horas e 47 minutos. Profeta Elias, testemunha Marte do Apocalipse, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Quero gravar um vídeo nesta noite e quero tratar de um tema interessante que tem me incomodado já há alguns meses, até alguns anos já, após a iniciação do ministério profético do profeta Elias de Campinas. E o tema que eu quero tratar nesse vídeo é sobre patriotismo e unidade. Patriotismo e unidade. Quero pegar aqui de gancho, deixa eu me lembrar aqui um texto bíblico da lendária Bíblia, um texto que fala sobre que os discípulos tinham tudo em comum. Livro de Atos dos Apóstolos. E vendendo os seus bens, vinham e traziam tudo aos pés dos apóstolos. Então, pautado em cima de Novo Testamento, que é o que a cristandade segue, o que é o protestantismo tem seguido, é uma ideologia muito forte, muito latente no cristianismo, é uma base muito boa de se tratar desse tema, desse assunto sobre patriotismo e unidade. Eterno retém os ventos, segura os ventos no astral para que haja uma boa comunicação do áudio. Toma o astral desse local, Eterno, e move as tuas mãos para que saia um bom áudio e um excelente vídeo. Então, queridos, veja bem o que acontece. O texto narrativo nos dá um parecer sobre uma unidade. Tem os ventos, Eterno. Segura os ventos no astral, porque aqui é um local de fluxo de vento. Então, o Senhor segura os ventos para que possa sair um áudio bacana desse vídeo. O que nos dá o texto base sobre patriotismo e unidade. Unidade nacionalista. Esse texto ele fala muito a respeito dessa situação. Inclusive eu estou aqui agora e eu olhei uma coisa interessante. Dá uma olhada para vocês verem. Parece até que eu não vim aqui propositalmente, eu vim por um acaso, mas dá uma olhada aqui, eu quero que vocês observem aqui, ó. Dá uma olhada. Como que o Eterno direciona os seus profetas à razão das causas, né? Quero ainda colocar para vocês mais aqui, porque eu achei interessantíssimo isso aqui. Eu não tinha notado isso aqui, mas olha só que interessante. Será que a natureza nos mostra algum sentido fundamental da vida? E será que o profeta do Eterno, ele é direcionado pelo Eterno em cima das causas, das coisas que o Eterno quer ministrar? Eu ia gravar um vídeo, vou mostrar aqui pra você, ó. Lá no fundo, lá naquele local eu ia gravar esse vídeo. Mas aí eu saí andando do nada, eu vim parar aqui. Interessante que eu comecei a gravar o vídeo e olhei aqui. Está acontecendo exatamente o que eu estou falando, que eu vou tratar nesse vídeo aqui. As formigas, dando um exemplo do que é unidade nacionalista. As formigas, dando um exemplo do que é patriotismo. Ou seja, todos por uma única causa. Quer um exemplo? Todas as nações da Terra utilizam esta ideologia filosófica, o patriotismo. E um coreano, por exemplo, eu digo que eu tive uma convivência grande com um pastor coreano, reverendo Don Gil Park. Ele dizia sempre o seguinte: eu devo proteger a minha nação, não a minha família. Porque se a minha nação estiver protegida,
a minha família estará em segurança. Isso é um exemplo muito clássico deste termo do que eu estou tratando, que é chamado de patriotismo e unidade nacionalista. Quer um outro exemplo interessante? O que está ocorrendo atualmente sobre a nação brasileira, toda a nação se mobilizando entre vários sindicatos, diversos movimentos, para defender uma causa de uma classe trabalhista, de uma classe nacionalista, de uma ideia, de uma proteção à nação. Então isso é causa de patriotismo, de nacionalismo, de unidade nacionalista. Agora, tendo como base, porque você pode dizer assim, você está tratando de assuntos diversos, profeta Elias, mas tendo como base o texto bíblico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, está escrito o seguinte: tendo todos algo e tudo em comum, vendiam as suas propriedades e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. E ali todos tinham tudo em comum. Pegando este texto bíblico, nós podemos dizer que o povo de Deus da atualidade, a igreja de Deus da atualidade, é uma igreja hipócrita, pecaminosa, contaminada com a ideologia do meu umbigo. Eu estou preocupado com a minha casa, com a minha família, e o restante que sejam ministrados apenas pelas minhas palavras. O restante que recebam uma bíbliazinha de presente. O restante que possa se alimentar dos cultos, da oração, do jejum, simplesmente. O importante aos outros patriotas, irmãos, que eles se virem, que eles morram, ou que eles jejuem até morrer, busquem a Deus para que os seus problemas sejam solucionados. O máximo que eu posso fazer por eles é dar uma esmola, ou dar uma pequena oferta. Então isso é um sentimento e uma ação de um individualista, de um tirano, de um profano que não tem o patriotismo em si, que não segue as leis da própria natureza que eu mostrei para vocês ali, ó. Tem que fazer uma casa. Olha só a racionalidade. Olha a racionalidade, e vocês ainda dizem que o animal não tem entendimento. A racionalidade, temos que fazer uma casa, uma moradia. Então, todos trabalharemos numa só causa, num só propósito, para alcançarmos o nosso objetivo. E o que um comer, todos vão comer. O que um beber, todos vão beber. Isso é patriotismo, é nacionalismo, é unidade. A causa principal do Evangelho está descrita dessa forma assim, ó. Porque, ó Pai, o Cristo lendário falando. Porque, ó Pai, eu revelei o teu nome ao mundo para aqueles que tu me deste, e eu vim para que eles possam ser um em unidade comigo. Ou seja, o que é unidade nesse sentido? É o individualismo? Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, e se lasque o irmão, é vagabundo mesmo, ele não quer saber nada. Espera aí, isso não é nacionalismo, isso não é patriotismo. Isso aí é individualismo. Se eu tiver rico é porque eu alcancei o mérito, Deus me deu. Cuidado, cuidado. Talvez não foi Deus que te deu. E você se gaba de algo que Deus não te entregou, mas de algo que você conseguiu através da trama. Então tem que tomar cuidado. Essa não é a ideia, a ideologia do eterno, individualismo. Pelo contrário, quando o eterno, segundo lá a lendária Bíblia, quando Deus lá, que simbolicamente é a sombra do eterno, diz que o povo foi direcionado, tirado todos da escravidão. Todos, não foi uma tribo. Todos foram tirados da escravidão e todos rumaram em rumo à bênção do eterno. E todos adentraram a terra prometida, ou seja, entraram mais bênçãos que
segundo lá a sombra do Eterno ministrou, através da lendária Bíblia, da mitologia bíblica, dá essa visão sombreada de uma realidade, do que ocorre no astral, do que ocorre da parte do Eterno para a Terra. Então o Edom, ele que criou a Bíblia, criou os profetas da Bíblia, fazendo uma leitura astral das realidades que existe com Deus, com o Eterno. Então aí a Bíblia é só uma sombra da realidade. Mas nesta sombra é um chassi de base para tudo que é realidade. Não é a verdade, mas é uma sombra da verdade. Então é uma base. E uma coisa interessante, uma coisa muito interessante, eu fico olhando, observando, e eu estou acompanhando toda a mídia brasileira e internacional, desde 6 anos atrás, mais especificamente. Anteriormente a isso eu estou acompanhando a globalização desde 1990, 1988, eu estou acompanhando o desdobramento da globalização, de tudo que está acontecendo, desde a guerra do Iraque, a guerra do Golfo Pérsico, desde as intervenções internacionais, todas as movimentações que vêm acontecendo no mundo. Eu não sabia o porquê, mas eu estou acompanhando diariamente, cotidianamente, lendo diariamente, ouvindo, escutando o noticiário diariamente, acompanhando os desdobramentos políticos, acompanhando toda a movimentação global que está ocorrendo. Eu não sabia o porquê que eu fazia isso. Uma certa feita, trabalhando um tempo bem recente, eu estava trabalhando dentro de uma mídia, aqui uma das maiores mídias do interior do estado de São Paulo. São 3 imprensas: Rede Anguera de Comunicação, Correio Popular e Diário do Povo. E dentro dessa mídia eu pegava o jornal, lia diariamente todo o noticiário, todas as colunas, todos os comentários, todos o documentário que estava ali no jornal. Desde moda, lançamento, matéria, lançamento de tecnologia, desdobramentos políticos internacionais, movimentações sociais, eventos social, tudo que você puder imaginar. Eu acompanhava e acompanho até hoje, diariamente, cotidianamente, minuciosamente, tudo que está acontecendo no mundo. Se você entrar no meu Facebook, www.facebook.com/Israel Retorno, você vai ver lá no meu Facebook que eu acompanho a mídia global, desde a Interpol, desde as delegacias de polícia DEMACRO, desde do BAEP, a Polícia Militar, o Exército, as corporações, instituições governamentais, eclesiais, eu acompanho tudo. Tá tudo lá linkado no meu Facebook. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver, tá tudo linkado, todas as imprensas, Revista Veja, Revista Época, Folha de São Paulo, Interpol, Delegacia de Polícia, Polícia Federal. Eu acompanho diariamente todo o desdobramento político, social, religioso que ocorre no mundo. E o que eu vejo, uma sincronicidade tão tremenda entre as nações, entre a política, entre as instituições. E quando eu olho para o povo dito, povo de Deus, eu fico envergonhado, porque é uma vergonha. Não existe uma cumplicidade, não existe um sentimento de patriotismo, cada um por si e Deus por todos. Essa é a ideologia do cristão que eu vejo na prática. Ah, profeta Elias, mas não é assim na minha igreja, na minha congregação. Deus abençoe grandemente a tua vida, porque eu acho que vai ser contado a dedo. Eu tive dentro de algumas igrejas que tinha o patriotismo, tinha uma sincronicidade, uma convivência muito bonita entre os irmãos. Mas é difícil, no meio cristão, no meio do povo de Deus, isso é quase impossível. E o maior exemplo são os evidentes que estão na mídia. São as autoridades eclesiais que estão na mídia. Esses são os maiores exemplos. São pessoas que alcançaram um patamar financeiro muito elevadíssimo e que, pela manifestação do ministério deles, dá a impressão que eles estão um pouco se lixando para as pessoas que são da classe pobre, do seu próprio povo. Não estou falando do povo alheio, do seu próprio povo. Ah, mas e os pastores, sim, estão preocupados. Não é o que aparenta. Não é o que aparenta.
a ostentação que existe dentro do meio artístico não aparenta que eles tenham cuidado pelos seus compatriotas, não aparenta isso. Porque o que eu vejo dentro dessas igrejinhas que eu já participei quando eu estava dentro das igrejas, essas igrejinhas lá da periferia do mundo, da periferia das cidades, da periferia das metrópoles, uma irmandade sofredora, tão pobre, tão sofrida, enquanto a mídia, os artistas do meio gospel, os grandes pregadores, os grandes pastores, estão andando diante de uma luxúria extrema. Então, o que dá a entender que não há um mínimo de preocupação com os pobres. Sinto muito, mas o que Jesus pregou eles não vivem. Eles não seguem a ideologia do Cristo. O Cristo disse que os apóstolos dele, os discípulos dele andariam de 2 em 2, levaria só a roupa do corpo, andaria como andarilhos, como mendigos, forasteiros. O Cristo não instituiu nem um artista famoso, nem um milionário, não instituiu isso. O Evangelho não trata de riqueza, trata sim de voto de pobreza, na verdade. É um estilo, aquela instituição católica que tem dos... Esqueci o nome da instituição, que trata das pessoas que fazem voto de pobreza. Então essa é a ideologia do Cristo. Ao menos que você esteja seguindo um Cristo reformulado, um Cristo restaurado. Mas o que está escrito lá na lendária Bíblia é que o Cristo deixou uma doutrina de pobreza. E não é o que eu vejo ninguém seguindo. Mas não fosse o caso esse, o voto de pobreza. A questão é o seguinte: o que falta não é a questão de ser pobre ou ser rico, falta a questão do patriotismo. Aí agora eu quero adentrar um pouco mais profundo nessa ocasião, nessa tese, pelo seguinte: por que não existe o patriotismo? Primeiro, porque não tem libertação, não tem revelação divina. Então como que você pode partilhar ou compartilhar bens se você não sabe quem é o seu semelhante, se você não sabe quem é seu irmão? Obviamente que você não vai compartilhar nada. Então obviamente que você também não está conectado à divindade. Obviamente que você não está conectado com Deus, porque se você tivesse, você compartilharia, você seria um patriota, você estaria preocupado com a causa da miséria, da pobreza. Você estaria preocupado com a causa da situação caótica que o povo, dito povo de Deus, tem passado. Mas não é isso que na prática ocorre. O que ocorre é festas. O que ocorre é a arrecadação de bens, de riquezas, para enriquecimento individual. Essa é a grande causa, é o que eu vejo, o que eu estou acompanhando. Ah, profeta, então o que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Está faltando vocês receber Deus na vida de vocês. O eterno falta se revelar a vocês. Vocês só servem a religião. Vocês servem o cristianismo, o evangelho de boca para fora. Isso não está, na verdade, impetrado dentro da vossa alma. Vocês estão pouco se lixando para quem está morrendo. Vocês estão pouco se lixando para quem está sofrendo. Vocês estão pouco se lixando para que os seus irmãos estão sendo oprimidos pelos exaltores, pelos políticos, pelos ladrões. Vocês estão pouco se preocupando. Vocês estão preocupados em fazer um show, um teatro. Vocês estão preocupados em fazer um evento, uma festa. Mas vocês não estão preocupando com o cotidiano dos vossos irmãos. Esta é a grande causa. Agora, se vocês se preocupassem, vocês fariam intervenção política, social, movimentos voltados à causa da miséria do seu povo, da miséria dos seus irmãos. E não é isso que na prática vocês fazem. Ah, só tá jogando na cara, tá jogando indireta. Coisa nenhuma, tô jogando indireta não, tô jogando direta mesmo. Vocês sentam no trono de vocês e morram os seus irmãos. Vocês são um bando de hipócritas, fariseus, hipócritas. Vocês pregam o que não vive. Vocês estão pouco se lixando para quem está à mercê da sociedade. Estou dizendo dos vossos irmãos, não é dos pagãos não.
Os pagãos são bem cuidados, tem quem cuida deles. Mas vocês é uma vergonha para a nação, para o povo de vocês, para o povo do Eterno. Então essa é a grande realidade. Diz uma coisa que não vive. Senta nos seus tronos luxuosos e pessoas estão morrendo à míngua. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por essa experiência na minha prática, na minha pele. Eu fui abandonado, jogado aí às traças. Não tive um irmão para me socorrer de pronto. Não tive pessoas para compartilhar mais perto, de próximo. Eu tive que correr atrás. Não houve muita preocupação a meu respeito. Aí por que eu passei por isso? Porque todos os irmãos estão passando por isso. Deus faz refletir na vida do profeta o que o povo dele está passando. Isso é uma forma de identificação do sofrimento. O que eu passei é o que o meu povo está passando. É o que os meus irmãos estão passando. E aí cai o jugo sobre o ombro do profeta, para ele sentir o que o povo dele está passando. Enquanto outros estão sendo aí beneficiados e não estão reconhecendo, não estão tendo uma mente aberta para compreender o patriotismo, a unidade, a próprio evangelho que eles pregam, que é uma mentira. Prega da boca para fora. O camarada está preocupado em juntar 1 milhão de pessoas, fazer um evento para o seu benefício próprio, virar uma estrela de Hollywood. Morra os pobres, morra os miseráveis. Então toma cuidado. Toma cuidado que de patriotismo você não tem nada. No reino de Deus você não entra. A vontade de Deus você não faz. Pregar ladainha, ó, a Bíblia diz o seguinte: a fé, as obras, não, a fé sem obras, a fé sem obras é morta. A sua blá blá blá, a sua conversinha pode satisfazer o teu ego, pode satisfazer o seu interior. Eu tô bem, eu me apareci bem, eu preguei bonito, eu cantei bonito. Satisfaz o teu ego, mas não resolve o problema dos teus irmãos. Não resolve o problema das tuas irmãs, que tá mendigando, que tá morrendo, que vai na igreja com o sapato rasgado, com a calça furada, que vai na igreja com a saúde aos pedaços, aos frangalhos. Isso não resolve nada. E você, sendo um influência, o que você faz por eles? Ah, eu tô pregando Jesus. Isso aí tá sendo pregado faz 2000 anos, meu amigo. Se isso aí resolvesse o problema do povo de Deus, o povo de Deus não estava na miséria. Não que todos estão na miséria, mas uma grande parte está. Porque está cumprindo nesse tempo um período em que o povo do Eterno vive em cativeiro, disperso entre as nações. A não ser que você não faz parte desse povo de Deus, do povo do Eterno. Então aí tudo bem. Mas o povo do Eterno está sofrendo. Eu sofri muito aqui em Campinas, como um forasteiro, um mendigo. Quase virei um pedinte, só não virei porque o Eterno cuida da nossa integridade. Mas passei fome, passei humilhação, passei dificuldade. E vocês que alcançaram o status, o que vocês fazem pelos pobres do Senhor, pelos pobres do Eterno? O que vocês têm elaborado? 1 milhão de reunião, de vigílias, de congressos, de evento. E a miséria do seu povo, meu amigo. E a miséria do seu povo, irmã. O seu povo vive as traças. Vive as escórias da sociedade. E o que vocês, pessoas de influência, têm feito pelo povo? Ou vocês têm sido corrompidos pela mídia, pela fama? Então tá aí um desabafo da minha parte, porque eu sofri na minha pele para estar falando o que eu estou falando. Ah, mas e aí o que o senhor faz? Eu faço o que está na minha condição, dentro dos meus termos, do meu dia a dia. Eu divido o meu pão, divido a minha marmita, divido a minha comida com 3, 4 indigentes, divido a minha roupa com 3, 4 andarilhos, com 5, 6 moradores de rua,
Divido o meu R$1 em 5 partes de um café. É isso que eu faço. Divido minha calça para 2, 3. Divido 2, 3 sapatos para 2, 3 pessoas. Eu divido tudo que eu tenho. Por isso eu estou morando na rua, morador de rua. Mas o que tem vindo à minha mão eu tenho dividido. Com o meu semelhante até com o meu inimigo. Eu alimento o meu inimigo. Se ele tem fome eu dou comida para ele. Se ele tem sede eu dou água na boca dele. Se ele cai no chão eu levanto ele. Sabe por quê? Isso é mandamento e lei divina. Agora, ser famoso, grande coisa. Ser famoso não vai te introduzir no reino do eterno. Ser famoso pode mais tarde te trazer a vergonha de revelar o seu caráter de insensível. Isso que pode trazer a sua fama. Agora, voltando ao centro da ministração, patriotismo. O que você é pelo seu povo? O que você faz pelo seu povo? Ah, eu prego para eles, eu falo de Jesus, eu falo de Deus. Isso aí até o demônio pode pregar para eles, como o companheiro, camarada. Até o diabo pode pregar para eles. Até os demônios podem ir lá pregar para eles. Isso aí qualquer um pode fazer. Eu estou dizendo o que você faz de real. Qual os benefícios real que você proporciona ao teu povo? Qual os seus protestos real que você traz para o teu povo? Ou você vive de fantasia, de abstração e diz que é servo de Deus, que vai morar no céu da boca da onça você vai morar. Senta no teu trono e morra no teu trono de glória. Esqueça os teus ancestrais, o teu povo. Esqueça a obra do Eterno que perece. Sabe por que você esquece? Porque os ímpios, os pagãos, no meio do qual eu convivo, são mais atenciosos do que vocês. Os ímpios que vocês chamam de pecadores são mais amáveis do que vocês. São mais preocupados do que vocês. O que vocês vivem de patriotismo? Você divide a sua coberta? Você divide o seu pão? Põe a tua mão na tua consciência e pensa de uma forma diferenciada. Pensa de uma forma patriótica. Pensa que você tem um povo, que você pertence a esse povo e se preocupe com o que este povo está passando. Assim você será anexado ao eterno, ao povo de Deus. Porque se você está pensando no teu umbigo, na tua fama, em manter a manutenção da tua fama, você vai ficar fora do reino do eterno. Não é isso que o lendário Cristo propôs. Não é essa a proposta original. Ah, o senhor está com vergonha, o senhor está com inveja. Que o senhor é um pobre, um miserável, um coitado. Está com inveja porque eu estou bem. Coitado de você, meu caro. Coitado de você, minha amiga. O seu dinheiro vai ser para sua própria ruína. O seu dinheiro não é poder. O seu dinheiro é só uma parte do poder. O poder, sabe de onde está? No astral. O poder, sabe de onde está? Naqueles textos que diz nas entrelinhas o seguinte, uma mensagem subliminar. O grande terá o seu nome escrito no livro. Isso é poder. A sua riqueza, a traça, o ferrugem vai comer. O seu poder não vai comprar aquele que está lá em cima. O soberano dos mundos. O teu poder não vai comprar ele. O teu poder pode comprar fazenda, carro, pode comprar tudo, menos o eterno. O projeto do eterno é patriótico, é para um povo, é para uma nação, é para uma comunidade. O eterno nunca abençoou o povo de forma individual. O evangelho que vocês pregam de mentira dá uma base de fundamento.
Eles viviam, tudo era em comum entre eles. Ah, mas isso é o Novo Testamento e o Antigo? Mesma coisa. Quando entraram na terra de Canaã, entrou o povo de Israel, todo o povo de Deus. Não entrou só Abraão, não. Não entrou só Moisés, não. Não entrou só Josué, não. Entrou as crianças, os homens, os velhos, todas as tribos. Patriotismo, não individualismo. Ah, então o que eu faço, profeta Elias? Vou te dar um conselho. Pega o teu bem, divide aos pobres, e tu vai ter um tesouro diante do Eterno. Estou sendo radical como o lendário Cristo foi. Sabe por que ele falou isso? Para mostrar que havia uma avareza no coração daquele jovem rico. Ele seguia todos os mandamentos, mas ele era individualista. Ele seguia toda a lei, mas ele era individualista. Ele observava todos os profetas, mas ele era individualista. Ah, para que um sermão desse peso, dessa proporção? O que é para você, pega, acata e aprende. O que não for para você, vai ser para outro. Essa primeira ministração sobre patriotismo é para gerar um pensamento e um sentimento de unidade do povo do Eterno. É uma forma radical de mexer com a tua mente. Eu estou usando aqui uma metodologia pedagógica psíquica para mexer com os teus neurônios, para te despertar da ignorância. Estou usando um pouco de merchandise psíquico para te despertar. Senão você não acorda. Então é para gerar um sentimento patriótico. É para gerar um sentimento nacionalista. Porque o povo de Deus vive pulverizado. Cada um segue o seu mundo e vai entrar no reino de Deus, segundo eles falam. Vai entrar no céu. Que céu que vai entrar? Aonde que vai morar no céu? Vai morar em lugar nenhum. Primeiro, a unidade. Primeiro, o patriotismo. Primeiro, se revelem como um povo zeloso, um povo unido. E depois vocês alcançarão alguns méritos. Ah, profeta Elias, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, eu não tenho nada. Então essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para quem pode fazer alguma coisa. Para quem tem influência. Para quem tem um pouco de poder. Esse pode fazer muita coisa. Esse pode influenciar. Sabe o que precisa para mudar uma nação? Sabe o que precisa para mudar uma nação? Você acha que precisa o quê? Eventos, festas, eventos gospel, grandes vigílias? Para mudar uma nação, precisa só de uma pessoa. Uma única pessoa. Que tenha uma boa ideia, uma boa índole, um bom pensamento e esteja conectado com o Eterno. Se uma pessoa pode mudar uma nação, pode mudar o curso da história, imagine 2, imagine 3, imagine 4, imagine 10. Então você é influente, você é autoridade, que se diz ser de Deus. Comece a trabalhar na prática a unidade do povo que você diz ser povo de Deus. Porque se você é influência, se você é autoridade, você deve influenciar esse povo. Ou então sente no teu trono e morra no teu trono de glória. Morra no teu status pela tua própria vida. Morra na tua luxúria. Porque você só sabe ser famoso. Você só sabe ser o cara. Você só sabe ser a irmã, a artista. Então não faça nada. Fique sentado no seu trono.
e deixa as irmãzinhas do círculo de oração continuar sendo despedaçada pela sociedade, pelos impostos altos, pela opressão das altas taxas de inflação, pela a condição de não ter uma aposentadoria em tempo oportuno, devido. Não faça nada pelo teu povo. Só cante, só pregue, só se apareça. É isso que você vai fazer. Pense e pratique nacionalismo, porque o povo de Deus é um. O eterno é um. E o que um corpo sente, diz assim, olha, se Cristo é o corpo e um dedo passar mal, doer, todo o corpo estará dolorido. Sabe o que é isso? Unidade. Agora eu estou morrendo aqui em Campinas, a míngua. Outras pessoas de Deus estão morrendo da míngua, enquanto nós temos representante que poderia fazer alguma coisa por nós. E sabe o que eles fazem? Viram as costas, sentados nos seus tronos de glória, de fama. Desperta, tu que dormes, acende a tua lamparina e o Eterno te esclarecerá. Muita shalom a todos.